Irmãos, nós então vamos entrar no último capítulo de Romanos, Romanos capítulo 16. Nós vamos ver aqui algumas saudações de Paulo neste capítulo 16 de Romanos. E diante disso, irmãos, nós temos alguns ensinamentos muito interessantes nesse capítulo 16. Vamos fazer a leitura, primeiramente, do verso 1 e 2, porque esses dois primeiros versos é mencionado algo muito interessante que nós estamos vendo muito nos nossos dias atuais e que traz uma dificuldade muito grande e um grande desafio para nós combatermos uma realidade que, infelizmente, ela vem se fazendo muito presente. É Romanos capítulo 16, Romanos 16, versos de 1 a 2. Queria pedir para o irmão Pedro, se possível, fazer a leitura para a gente. 1 e 2 somente. Eu comento a vocês, se vocês não devem, serve para a igreja e nos entregue. Peçam que a receita o Senhor. De maneira digna dos santos, eles peçam a ajuda dele a necessitar, porque tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para nós. Perfeito. Muito obrigado, irmão. Aqui, nós vemos, primeiramente, nesse capítulo 16, Paulo inicia uma recomendação. Ele começa com uma recomendação de uma irmã chamada Febe. E no caso aqui é dito que esta irmã, ela é uma serva da igreja em Cencreia. Possivelmente, Paulo conheceu esta mulher, talvez, em Corinto, que fica próximo a essa cidade. Mas também, talvez, Paulo apenas tenha ouvido falar dessa irmã. Ou esteja com ela. E uma das hipóteses que são levadas aqui é que possivelmente essa mulher, essa serva do Senhor, ela vai levar a carta aos irmãos em Roma. E por isso Paulo está falando de receberem ela. Porque talvez ela esteja levando essa carta para Paulo, aos irmãos em Roma, para que esses irmãos recebam os ensinamentos que nós estamos estudando aqui até o dia de hoje. Bom, então, primeiro ponto que nós vemos aqui, por que nós vamos ver tantas recomendações? Na época, havia muitos poucos momentos em que as pessoas poderiam desfrutar de um auxílio do governo, ou qualquer coisa do tipo, algo que pudesse estabelecer a pessoa em cidades novas ou algo do tipo. Então, o que Paulo está falando? Ele está recomendando aos irmãos que recebam essas pessoas, para que, quando essas pessoas se fizerem presente em Roma, os irmãos saibam, olha, este é um servo do Senhor, e eu tenho que receber esse servo, porque essa pessoa vai estar num local que ela não conhece, talvez sem condição de se hospedar em um local que não seja com os irmãos. Então, Paulo fala, olha, eu recomendo que vocês recebam a essa irmã. E aí ele fala sobre essa questão de hospitalidade. Ele escreve essa carta como um propósito justamente de os irmãos receberem essa irmã. E é muito interessante aqui, primeiramente, a questão de Paulo chamar essa mulher, essa irmã, de serva. A palavra serva, que aí vem a dificuldade, não sei, esse é o ponto que eu comentei com os irmãos que vem a dificuldade. Serva, no original, é diácono. Diácona. Ou, no caso, diáconos, né? Que não, no caso. E aí vem a dificuldade. Muitas pessoas utilizam este versículo e outros para falar que existe o papel da mulher, que ela pode obter o papel de pregadora na igreja. Porque fala aqui no verso 1, recomendo-lhes, nossa irmã Febe, serva, e aí os irmãos podem ler como diácono, serva da igreja em Cencreia. E muitos trazem um argumento, olha, essa mulher, ela é uma diácona da igreja. E eu acredito que não seja o caso, irmãos, porque tem muitas passagens, e nós vimos anteriormente, por exemplo, quando nós estávamos tratando sobre a questão do respeito que nós devemos ter para com o governo, com as autoridades governamentais. O que é dito lá sobre as autoridades? Que eles são diáconos, ou seja, servos.
Então, quando nós vemos aqui esta palavra, talvez, eu acredito que seja isso, não se trate do papel de diácono da igreja em si, mas sim do papel de servo. Quando nós vemos, por exemplo, Maria e Marta, naquela passagem que nós conhecemos muito bem, de Marta estar servindo e procurando servir a Jesus, nós vemos a mesma palavra, diácono lá, porque Marta estava querendo servir. Então aqui é um bom ponto de nós termos em mente que significa servir também a palavra diácono, porque muito possivelmente pode ser que nós, e aí talvez sejam pessoas mais estudadas, que venham a falar, olha, lá em Romanos capítulo 16, verso 1, é dito sobre uma mulher que era diácona. Aí, opa, não. Diácono aqui aparentemente significa que ela servia. E aí vem um ponto muito importante. Aqui, essa mulher, ela ficava em Cencreia. Cencreia era uma cidade marítima, ou seja, uma cidade que recebia muitos navios. Então, muito possivelmente, essa irmã, ela recebia muitos irmãos em casa, na casa dela, e ela servia. E aí é dito isso no verso 2, que Paulo fala sobre o serviço que ele mesmo obteve dessa irmã. Ele fala, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. Ou seja, como realmente cristãos, como uma pessoa que serve a Cristo. Porque e lhes prestem ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, olha só, inclusive para mim. Então, possivelmente, Paulo foi uma dessas pessoas que talvez se hospedou na casa dessa irmã. E aí a revista Corrigida, ela traz aqui esse auxílio como hospedou. Então tem essa tradução também na revista Corrigida. Então talvez é uma palavra difícil de se traduzir, aparentemente, porque estava analisando as versões, né, que tem a revista Corrigida, a NVI, e assim por diante. Por exemplo, a revista Corrigida, ela traz como hospedava. Então talvez o serviço, essa mulher é dita como uma pessoa que servia, o diácono aqui utilizado, justamente porque ela servia hospedando os irmãos, ela servia ajudando os irmãos. Então, é algo muito comum que nós vemos aqui nas Escrituras. E aí vem justamente algo que Paulo fala também em Romanos. Diante dos dons que nós devemos ter, é dito justamente sobre a hospitalidade, que nós devemos exercitar. Então, Paulo está mostrando uma serva do Senhor que realizava o papel de servir. E aí vem justamente também um papel que nós todos devemos exercitar. E nós vamos ver outras pessoas, outras mulheres também, que realizavam o papel também de servir a igreja nesse sentido, de ajudar a igreja. Então, acredito que seja isso, irmãos, nesse sentido, não de que ela obtinha um papel de diaconisa na igreja. Até porque, irmãos, quando nós analisamos 1 Timóteo, acho que essa passagem ela fala muito sobre esta questão e é importante nós termos em mente. 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13, é dito o seguinte. 1 Timóteo capítulo 3, versos de 8 a 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. E aí ele continua, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ponto importante aqui é o verso 12.
quando Paulo fala aqui que a pessoa que é o diácono aqui, e deixa muito claro que esse papel deve ser exercido pelo homem, nesse sentido de exercer o papel de diácono na igreja, ou seja, de servir a igreja num sentido de pregação e assim por diante. Ele fala de seja marido de uma só mulher. Paulo poderia incluir, se fosse o caso de mulher, também seja a mulher marido de um só homem. E não é incluído isso. É incluído apenas que o homem que é diácono deve ser esposo de uma só mulher. Então, é um ponto muito interessante que, é claro, não é simples. Não é simples. Não é simples. E também vem o outro ponto, que diácono é diferente de presbítero também. Nós vemos lá em Atos capítulo 7, quando nós vemos pessoas sendo nomeadas como aparentemente diáconos, não é usada a palavra, se eu não me engano, não é usada essa palavra naquele capítulo, mas no subtítulo, se eu não me engano, está como diáconos, pelos editores mesmo. Nós vemos que essas pessoas elas eram destinadas a servir as viúvas, os pobres, porque estava havendo um grande alvoroço na época, porque estavam sendo deixados de lado alguns que estavam necessitados de ajuda. E aí é nomeado alguns que aparentemente exercem esse papel de diaconato. Mas os presbíteros são aqueles que são os pastores, e aí é tratado de forma separada. Então, tem essa questão, que diácono também é diferente de presbítero ou pastor. Bom, abro também para comentários que os irmãos tiverem sobre esses versos. Fiquem à vontade, irmãos. Versos 1 e 2. Eu acho muito bonito isso, né? De uma irmã que provavelmente transportou o livro de Romanos para os irmãos de Roma. E a gente vê que para ela ser protetora, provavelmente era uma pessoa de muitos recursos também, financeiros. E não era qualquer um também que tinha condição naquela época de fazer uma viagem para Roma, para a capital do Império. Mas assim, ela está usando os recursos dela para a honra e glória do Senhor e está sendo usada por Deus essa missão. E a gente vai ver um capítulo, né, que não é porque a mulher não tem uma posição de liderança, de pregação, que ela não faça parte do corpo de Cristo e que ela não é importante na obra. Porque o mundo que acontecer vai ser citado um monte de várias mulheres. Várias mulheres. E interessante aqui, que o apóstolo Paulo ainda não conhecia aquela igreja pessoalmente, mas ele conhecia muitos dos irmãos que estavam congregando lá agora. Então, às vezes, irmãos que a gente conhece aqui, talvez no futuro não está congregando em outro lugar. Né? Continua sendo irmão, a gente tem que estar orando pelo bem espiritual deles, orando para que eles possam fazer um bom serviço do Senhor, onde eles estiverem. E a gente vê isso acontecer com Paulo. Ele não conhecia a igreja, não tinha ido lá ainda. Mas ele conhece muitos dos irmãos aqui, ó. Saúl é tal pessoa, pessoas que ele conviveu, mas estavam congregando lá em Roma, né, naquele momento. Então, eu acho isso muito legal. Exato, muito bom. Obrigado, irmão. Mais algum comentário ou dúvida? Eu acho que a ideia da corrigida, na revista e atualizada, coloca como protetora. Né? Isso. Protetora é aquele que protege, é um anteparo, né? Então a ideia de hospitalidade também é bem vista nessa palavra também. Exato, perfeito, muito bem colocado. Bem colocado. E aqui na NVI ele coloca como um grande auxílio. Acho que tem justamente esse sentido de acolher, né? De proteger, de hospedar. Muito bem. Muito bom. Sim, irmão? Gostaria de comentar que eu já ouvi uma pessoa que fala que é pastor, que falou assim, que é Mateus capítulo 28, versículo 1, que diz assim, ele usa essa passagem falando que a mulher pode ser pregadora, olha só. E retirando-se elas apressadamente, como Jesus ressuscitou. Apressadamente, de sepulcro, tomaram dinheiro, e grande alegria. Correram e anunciavam aos discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 8. Sabemos que realmente
né? Porque elas foram as primeiras, né? Quando Jesus citou, elas que viram. Mas ele usou essa passagem assim, falando que, porque ela vai anunciar os gênesis, então elas poderiam ser pregadoras. E não é isso. E o irmão disse mesmo, ele está escrito lá em morte, que o irmão respondeu, que isso é responsabilidade, né? Deus deu para o homem, né? Não para as mulheres. Então, é só para destacar que Perfeito. falar sobre essa passagem. Perfeito. Muito bom, muito bom. Obrigado, irmão. Mais um comentário? Eu também Sim. entendo que não, irmão. Nesse ponto que o irmão colocou aí, eu também já vi pessoas falarem sobre essa passagem, entendeu? E eu também acredito que não, porque ali ela não foi levar a mensagem, ela foi comunicar o que elas viram, só isso, né? A responsabilidade é do homem, entendeu? E as pessoas muitas das vezes ficam procurando coisas para retorcer a palavra do Senhor. E não quer aceitar, quer passar, ultrapassar aquilo que Deus determinou. Se nós não temos essa responsabilidade, é que Deus deixou determinado para qual a sua responsabilidade. E a gente temos que aceitar e fazer a nossa parte, que é o que elas foram fazer. É a parte que foi colocada e caminho para elas fazer. E dali para frente não tem passagem de lugar nenhum mais, dizendo que elas fizeram alguma coisa. É isso. Perfeito. Muito bom, muito bom. Obrigado, irmãos. É interessante a gente estudar esse tema porque é algo que está crescendo muito nos nossos dias, de pastoras, de mulheres exercendo o papel de pregação na igreja. E nós vamos ver que, no caso é citado Priscila e Áquila. Nós vemos o caso de Apolo. Houve o ensino ali de Priscila e Áquila com Apolo, mas em particular, e ali talvez com Apolo, ele dirigindo essa conversa, talvez. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado para não passar a autoridade, ultrapassar a autoridade que Deus determinou no papel de cada um na igreja. Como o irmão comentou, o irmão Ricardo comentou, não que a mulher não tenha serviços a realizar na igreja, muito pelo contrário, muitos, inclusive de ensino, às vezes, de outras mulheres. Muitas vezes, uma mulher, uma jovem está querendo aprender do evangelho e muitas vezes um homem mais velho vir e ensinar uma mais jovem, talvez não seja a melhor opção, mas sim uma irmã ensinar alguém, uma mulher que é mais jovem. Então, tem muito serviço, tem muito trabalho a ser realizado, e é como o irmão comentou, nós vamos ver vários nomes de mulheres aqui citados por Paulo, versos de 3. Obrigado pelos comentários, viu, irmãos? Muito obrigado. Muito bom. Romanos capítulo 16, versos de 3 a 16. Irmão Everton, poderia fazer a leitura para a gente, por favor? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos santos. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Eufêmio, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júlias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplias, meu direto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Também meu amado Estaques. Saudai Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai da casa de Narciso, que estão no Senhor, e pudores. Saudai Trifena, Trifosa, quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Síncrito,
Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros, com ósculos santos. Todas as igrejas de Cristo os saudam. Perfeito, muito obrigado, irmão. Quase que eu não consigo. Os nomes difíceis, o irmão gabaritou. Muito bom. Aqui nós vemos uma unidade muito bonita de se ver. E isso é percebido muitas vezes no nosso dia a dia. Como os irmãos sabem, tive a oportunidade para ir para João Pessoa. Irmãos que eu já conhecia, porque já tinha feito a primeira viagem, mas já na primeira viagem eu percebi a recepção é como se fosse alguém de uma família carnal próxima. Então, o que nós vemos lá em Atos, quando a igreja está surgindo e fala que havia tudo em comum e que eles compartilhavam, isso continua, porque é uma família. E Paulo vai citando várias pessoas que estavam com ele na luta diante da prisão, pessoas que se colocaram em risco por Paulo, como Priscila e Áquila, que é dito nos primeiros versos, que colocaram o pescoço em risco, ou seja, em risco de morte por causa de Paulo. Então nós vemos esse ato de amor entre a irmandade. É muito bonito de nós vermos isso. Paulo fala até aqui no caso, um irmão que tinha uma mãe, eu esqueci até o nome do irmão aqui, que recebia, obrigado, irmão, tinha essa mãe e ele tinha a mãe de Rufo como a própria mãe dele. Então, é algo muito interessante. Quando Jesus fala acho que para Maria, quando estava aos pés da cruz, com o discípulo, agora me fugiu a mente, falando que ali era o filho dela. Eu acho que era João, né? Então, nós vemos realmente uma ligação de família entre os irmãos aqui. E Paulo reforça essa questão. Paulo começa como cooperadores em Cristo Jesus, aqui no verso 3, saúdem Priscila e Áquila como meus colaboradores ou cooperadores em Cristo Jesus. Aqui nós vemos pessoas que lutavam. O que é um cooperador? Pessoa que coopera no trabalho. Então, não eram pessoas que apenas observavam Paulo evangelizando, Paulo pregando o evangelho, mas não, pessoas que lutavam com Paulo nessa pregação do evangelho, na divulgação dessas boas novas que Cristo deixou para ser levada ao mundo. Então, nós vemos pessoas que não eram apenas pessoas que assistiam, mas pessoas que cooperavam, pessoas que lutavam e trabalhavam em conjunto com o apóstolo Paulo e também em conjunto com outros discípulos de Cristo. E aqui Paulo fala algo muito interessante também sobre o trabalho árduo que era realizado, mas ele fala que Priscila e Áquila, no verso 3, arriscaram a vida por ele. E ele é grato por isso, pois não apenas ele, mas todas as igrejas dos gentios são gratos por Priscila e Áquila, aparentemente, pelo trabalho. Nós vemos muito Priscila e Áquila em Atos, mas também nas demais cartas de Paulo. Então, eram pessoas que realmente estavam presentes no trabalho na igreja do primeiro século. Então, muito interessante. Depois, verso 5, nós vemos... Eu vou citando o que me chama a atenção aqui, irmãos, e depois abro para comentário, para caso os irmãos vejam algo que chame a atenção também. Aqui nós vemos outro ponto que nós vemos algo muito comum também nas igrejas do primeiro século. A reunião, a congregação se reunia na casa. Então, talvez não havia condição para ter um prédio como nós temos aqui,
e congregar em um prédio à parte, mas tinham irmãos que abriam a própria casa para receber os irmãos e ali eles congregarem, ali eles estudarem a palavra, ali eles participarem da ceia. Então, nós vemos aqui, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, na casa de Priscila e Áquila. Aparentemente, Priscila e Áquila eram outras pessoas além de Febe, que tinham uma condição boa financeiramente, talvez. Nós sabemos que Priscila e Áquila tinham em comum o trabalho de Paulo, de construir tendas. Bom, logo depois dos versos em diante, ele fala para saudarem um irmão chamado Epéteno, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então, aqui aparentemente, um irmão antigo que se converteu primeiramente, foi o primeiro irmão que se converteu ali na região da Ásia. E Paulo cita esse irmão. Também nós vemos outros como Andrônico e Júnia, talvez aqui Júnia seja uma mulher, aparentemente, que eram parentes e companheiros de prisão de Paulo. Então, mais uma vez, nós vemos Priscila e Áquila que colocaram o seu pescoço à prova, oferecendo ali em risco de morte a própria vida. Nós vemos esses também que estavam ali em prisão, em cárcere com Paulo, por conta do Evangelho. Então, mais uma vez, nós vemos que Paulo, e eu acho que um dos grandes ensinamentos dessa lista aqui, é que muitas vezes, talvez por alguns, Paulo possa ser visto como um lobo solitário, mas não é a realidade. Esses versos mostram que Paulo não estava sozinho. Ele estava sempre com os irmãos que estavam apoiando ele. Não somente em oração, mas irmãos que estavam, talvez, escrevendo as cartas, como nós vamos ver aqui à frente, que Paulo cita, um irmão que estava escrevendo, como um emanuense, escrevendo ali a carta de Romanos para Paulo. Então, na escola, eu lembro que tinha alguns professores que ditavam para a gente escrever na escola. Mas imagina que Paulo fazia o mesmo para esse irmão. Paulo ditava e esse irmão escrevia. Essa carta de Romanos surgiu assim. Aparentemente, Paulo ditando e esse irmão escrevendo essa carta de Romanos, que posteriormente, aparentemente, foi levado pela irmã Febe. Bom, nós vemos aqui também alguns outros irmãos que são interessantes. Apeles, no versos 10 e 11. Apeles, Aristóbulo e Herodião. Aqui são nomes de diferentes origens, então mostra justamente essa diversidade na igreja. A igreja acolhe, não há mais nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Paulo fala em Gálatas. Agora todos são vistos como um, não há mais uma acepção de pessoas. Paulo mostra isso também nessas saudações que ele traz. Verso 12, ele fala: saúdem Trifena e Trifosa, nome engraçado, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Olha que interessante. Aqui nós vemos pessoas que trabalhavam de forma severa, de forma árdua, não para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus. Então, aqui nós vemos, mais uma vez, mulheres que realizavam o trabalho. E aqui, mais uma vez, é uma passagem que Paulo cita muitas mulheres e mostra aqui também existe um lugar de trabalho para as mulheres. Mais uma vez, é importante sempre nós lembrarmos isso. E nós sabemos disso também. Nós vemos Rufo, como nós comentamos, que tinha sua mãe, e Paulo via a mãe de Rufo como uma mãe dele também. Nós vemos, então, imagino o cuidado que essa irmã tinha com Paulo, o carinho, e assim também nós muitas vezes nos sentimos com os irmãos, pelo carinho que nós recebemos, parte da família mesmo. Paulo fala no verso 16,
que eles devem ser recebidos com um ósculo santo, ou seja, com um beijo santo. E todas as igrejas de Cristo enviem-lhes saudações. Aqui, aparentemente é algo que é mais cultural da época, talvez entre os judeus, de receber com beijo. Ainda em algumas culturas é comum, às vezes, o cumprimento com beijo, mas aparentemente aqui entre os judeus era algo muito comum. E, particularmente, isso é uma interpretação minha, mas nós vemos uma inversão do que houve com Judas. Enquanto Judas trouxe um beijo de infidelidade para com Jesus, Paulo fala, não, vocês vão oferecer um beijo de fidelidade aos irmãos. Vocês vão demonstrar a fidelidade aos irmãos, vocês vão ser fiéis a Cristo e aos seus irmãos, sirvam a eles. Então vocês vão receber eles com um beijo santo, com um ósculo santo. É um cumprimento mostrando esse carinho, essa fidelidade que nós devemos ter também. Bom, e ele finaliza esses versos com todas a saudação a todas as igrejas de Cristo. Aparentemente, e nós sabemos que isso aconteceu posteriormente, Paulo já sabia que a carta dele ia se estender, e iria ir além. E ele já manda essa saudação a todas as igrejas de Cristo. Bom, nós, mais uma vez, reforço, nós vemos aqui pontos muito interessantes. É uma lista de nomes que muitas vezes pode se tornar cansativa, mas nós vemos o ensinamento sobre que Paulo não era um lobo solitário. Paulo estava junto com outros irmãos que cooperavam no trabalho que ele estava realizando. Nós vemos que existe uma grande unidade que deve haver na Igreja de Cristo. Nós vemos aqui pessoas que cooperavam no trabalho e ajudavam no trabalho para que o Evangelho se expandisse. E nós vemos o papel também no ministério, na pregação do Evangelho, também no trabalho de Cristo, das mulheres também, em servir, além dos homens. Então, Paulo, ele aborda todos esses pontos de maneira muito amorosa. Comentários sobre esses versos, irmãos, que os irmãos tiverem, que chamou a atenção dos irmãos, até esse verso 16. Eu queria só... Sim. A gente viu um princípio aqui, né? Ele sempre seleciona o nome de pessoas e liga elas ao Senhor Jesus. Não é? Sempre, não porque é parente, mas porque também serve ao Senhor. Sofreu por mim pela igreja, porque serve ao Senhor Jesus. Tem uma mãe, tem o irmão Rufo, que é o irmão de Alexandre, lá daquele Sirineu que carregou a cruz de Cristo, né? Então, está dizendo, olha, a mãe dele é como se fosse mãe para mim, que serve ao Senhor. Ele sempre amarra sempre a esses que servem ao Senhor. São os irmãos, são cooperadores, né? Estão no Senhor, e destaca bem, trabalhando no Senhor, etc. E aqui a gente vê também, eu não sei se eu posso falar que é um princípio. Mas quando ele escreve a carta, ele fala para respeitar a autoridade, para amar o semelhante, né? Parece que algumas dificuldades que talvez a população cristã tinha naquela época, né? E era difícil ser oprimido, ficar calado, não ter sentimentos sobre isso. Como eu obriguei os cristãos a isso, sabe? E ele coloca assim, você tem que respeitar. E ele não fala, ele começa com os problemas, escreve o problema, a solução, e ele fecha com o Senhor. Esse que estão no Senhor. Então parece que ficou esse princípio para a gente, para assim dizer. Sempre quem vai ficar é os que estão no Senhor. É isso que vai dar pena. Não é o sofrimento que você passa, e nada. É estar com o Senhor. É isso. Bom, muito bom. Muito obrigado, irmão. Mais um comentário, sim, irmão? É a riqueza de habilidade de cada pessoa, né? Porque ele vai falar aqui de Maria, trabalha com vai falar aqui dos companheiros de cristão, vai falar de cada um aqui que cooperou com o Evangelho, vai falar dos amigos, e vai ter essa riqueza de detalhes, nada mais do que inspirado por Deus. Exato. Não é verdade? É inspirado por Deus também. Né? Então, para detalhar tudo isso, é que Deus está ajudando a detalhar tudo isso. E outra coisa que eu acho interessante, quando eu falo em Paulo, quando fala do nosso amigo de fortaleza, ele fala que você naufrágio, aceito da saúde, prisão, um monte de coisa. Aí a gente olha e parece que só Paulo estava em todas as cartas, né? Exato.
Só Paulo que realmente tudo que aconteceu com ele, tudo que é o Senhor, mas quando Deus deixa esses irmãos aqui também, eles foram importantes também. Então Deus deixou destacar esses irmãos e de alguma forma contribuir para o Evangelho. Eu achei interessante isso. Bom, muito bom. Não é só Paulo, sim. Paulo é um servo, é um complicador, mas tem outros irmãos também. Exato. Muito bem colocado. Sim. Muito bem colocado, irmão. Muito bem colocado. O trabalho dele é glorioso. A gente vê como ele tem conta dos irmãos, nós podemos ter feminino no trabalho da sobre a importância do livro. Pesava muito no trabalho. Exato. Perfeito. Muito obrigado, irmãos. Mais um comentário. Bom, aqui nós vemos irmãos que se prestavam a trabalhar. Mais uma vez, reforço. A Irmandade, ela é montada de pessoas que não estão apenas assistindo, mas pessoas que cooperam no trabalho. Então, Paulo faz uma lista, mas uma lista de irmãos que cooperavam no trabalho, que trabalhavam. Então, seja de uma forma ou de outra, talvez com um dom ou com outro dom, mas que trabalhavam. E assim acaba servindo de encorajamento para que nós venhamos a cooperar também no trabalho do Senhor. Como o irmão comentou, Paulo finaliza sempre, trabalho do Senhor Jesus Cristo. Não é trabalho de Paulo ou trabalho de Pedro ou qualquer coisa do tipo, mas o trabalho de Jesus Cristo. É para Jesus Cristo. Então, por isso que nós vemos tanto sacrifício. Versos de 17 a 20. Herbert, não consegue fazer a leitura para a gente, por favor? 17 a 20. Ó, meus irmãos, que noteis bem, aqueles que provocam divisões estranhas, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, e sim ao seu próprio bem. E com suaves palavras e conchas, enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz e eterna esmagará debaixo dos vossos pés e Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Aqui, Paulo passa das saudações agora para uma preocupação. Diante de irmãos que ele amava tanto, começam a surgir pessoas. E aqui nós não sabemos se eram pessoas que já estavam presentes ou é um alerta de Paulo para pessoas que talvez viessem a entrar na congregação e dividir. Então, talvez até um aviso de Paulo sobre pessoas que poderiam causar divisões no futuro. Então, não sabemos se é no presente ou se é no futuro, mas Paulo ele traz esse aviso. E ele fala, rogo-vos, ou é uma exortação aqui de Paulo mesmo, exorto-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, ou pessoas que colocam obstáculos na caminhada de vocês, causam divisões, aqui na NVI, causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Então, Paulo fala, olha, abram o olho, porque vão ter pessoas que vão causar divisões na igreja, que vão colocar obstáculos no ensino que vocês receberam dos apóstolos, de outros irmãos. Então, fiquem atentos. Não se desatentem a essa questão. E aí ele continua sobre essa questão, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Qual é o ensinamento que Paulo fala? Olha, quando surgirem essas pessoas, o que vocês devem fazer? Se afastar. Se a pessoa ela quer somente dividir, se a pessoa ela quer ir somente contra a doutrina que Cristo deixou, essa pessoa ela não está querendo ajudar, ela não está querendo saber do Evangelho. Ela está ali querendo causar a divisão, ela está querendo ser obstáculo ao ensino que Jesus Cristo deixou. Então, se a pessoa não quer aprender o Evangelho, se a pessoa ela não está querendo saber do Evangelho, se afasta.
Paulo traz essa exortação. Óbvios, pois, que façam isso, se afastem dessas pessoas, porque essas tais não servem a Cristo. Paulo estava mostrando que pessoas que serviam a Cristo eram pessoas que eles deveriam acolher. Então, Paulo fala, talvez as pessoas pensem, então vamos acolher todo mundo, vamos abraçar todo mundo. Aí Paulo fala, não, calma, vocês não devem abraçar todo mundo, vão ter pessoas que vão querer afastar você de Cristo, que não servem a Cristo. Essas pessoas vocês devem se afastar, vocês não devem acolher. Porque Paulo até o momento estava falando de pessoas que eles devem acolher. E aí poderiam ir para o extremo. Olha, não, vamos acolher todo mundo. Aqui é local para todo mundo. Mas Paulo fala, não, calma. Vão ter pessoas que vão causar divisões, vão trazer obstáculos para o ensino que vocês têm recebido. Essas pessoas vocês devem se afastar, não devem acolher no sentido de abraçar, porque essas pessoas não servem a Cristo, que é o nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E aí vem um termo muito interessante. Ao seu próprio apetite, ao seu próprio estômago. São pessoas que buscam o próprio prazer. Ou seja, pessoas que causam divisões porque, isso daqui não me agrada, então eu não concordo e começa a brigar porque aquilo não agrada a ela. Mas às vezes não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Mas ela fica batendo no martelo, porque ela quer agradar o próprio ventre, ou seja, o próprio apetite, os próprios desejos. Então, Paulo fala, olha, essas pessoas não servem a Cristo, elas buscam satisfazer o próprio ventre, o próprio estômago, o próprio apetite, com suaves palavras e lonjas, ou aqui no caso, Paulo está mostrando que são pessoas educadas, aparentemente, que trazem um palavreado suave, que se aproximam de uma forma não ríspida, mas de uma forma ali atrativa, talvez. Paulo mostra, olha, cuidado com essas pessoas. Elas podem se mostrar pessoas extremamente simpáticas, pessoas que aparentemente são extremamente educadas, mas não querem saber do Senhor, querem saber somente do próprio ventre. Enganam o coração dos incautos. Aqui é inocentes que Paulo está falando, dos ingênuos. Enganam o coração dos ingênuos. Então, essas pessoas, elas vêm mediante a palavras suaves de bajulação e elas enganam pessoas ingênuas. E aí nós vemos o ensinamento de Jesus. Nós vemos que Jesus falou que nós devemos, lá em Mateus capítulo 10, 16, que nós devemos ser sábios como a serpente, prudentes ali como a serpente, que sabe dar o bote no momento certo, que sabe se defender, e simples como a pomba. Então, Paulo, ele está preocupado com essas pessoas que são ingênuas, que recebem tudo e acolhem tudo. Paulo fala, olha, cuidado, não é assim. Vocês estão recebendo o evangelho, vocês conhecem a palavra, vão surgir pessoas que vão querer distorcer esse ensinamento, vão colocar obstáculos contra esse ensinamento. E eu sei que existem pessoas ingênuas. Cuidado, porque essas pessoas vão em cima justamente dessas pessoas que são ingênuas. Então Paulo continua, pois a vossa obediência é conhecida por todos. E aí alguns comentaristas trazem aqui o ponto, talvez, de pessoas que eram obedientes, eram submissas facilmente. Isso é algo extremamente positivo. Mas uma pessoa que é obediente, submissa, ela pode correr a ser obediente a tudo também. Ir para o extremo. Então, quando alguém chegar e apontar, olha, faça isso, e talvez aquilo seja contra a vontade do Senhor, a pessoa vai e obedece também. Eu acho que é uma continuação do argumento. Ele fala posteriormente como um elogio, pois é conhecida por todos e pois a vossa obediência é conhecida por todos e por isso alegro a vosso respeito. Mas ele fala, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, talvez
sejam pessoas que sejam fácil a se tornarem submissas. Isso é excelente, porque nós devemos ser submissos a Cristo, nós devemos saber servir uns aos outros, mas Paulo se preocupa também, porque essas pessoas podem passar a obedecer tudo, a se submeter a tudo. Paulo fala, não, calma, existe uma doutrina, vocês devem respeitar essa doutrina, vocês devem se submeter a Cristo primeiramente e observar o que vocês devem se submeter. Então, talvez seja uma preocupação de Paulo. E ele continua no verso 20, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Aqui, Paulo mostra que vai haver o juízo. Para essas pessoas que buscam afastar os irmãos de Cristo. Satanás vai ser esmagado. E as pessoas que servem a Satanás também vão ser lançadas no lago de fogo. Então, essas pessoas que são filhos do pai da mentira também vão sofrer juízo. Pessoas que vêm com palavras que vêm com um tom suave, bajulando, mas apenas querendo afastar as pessoas de Cristo, colocar obstáculos, causar divisões. Paulo mostra, olha, essas pessoas, elas vão passar por julgamento, assim como Satanás vai ser destruído no dia final. Algum comentário até esse verso aqui, irmãos? Até esse verso 20? Se os irmãos tiverem, fiquem à vontade. Se não houver, irmãos, vamos para a última parte. Aqui do verso 20 até o 27. Queria pedir... Irmão Ricardo, consegue fazer a leitura para a gente, por favor? Do 21 ao 27, por favor. Saúde-vos, Timóteo, meu cooperador, Jason, Sosípater, meus parentes, e o Tércio, escrevi esta epístola, o saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Até o 27, não? Isso mesmo. Não. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto, cuidado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé de todas as nações. O Deus único, estável, já dada glória, por meio de Jesus Cristo, nos séculos dos séculos. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Aqui, Paulo, ele continua, ele interrompe e volta a saudar. Agora ele vai para Timóteo, que nós conhecemos, que é uma pessoa muito comum entre Paulo. Paulo escreveu inúmeras outras cartas. 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, Paulo fala, por exemplo, que ele está escrevendo junto com Timóteo. E inúmeras outras cartas também nós vemos isso. Então é uma pessoa que serviu muito junto com Paulo. Ali um jovem que Paulo acolheu e levou para trabalhar junto com ele. Então, Paulo continua também falando de Lúcio, de Jason, de Sosipatro e meus parentes. Aqui nós vemos pessoas que também serviam ao trabalho. E aí nós vemos o verso 22, que mostra justamente o ponto em que havia um outro irmão escrevendo para Paulo, e esse irmão era chamado de Tércio, e que escrevia esta epístola, vos saldo no Senhor. Então, um emanuense, uma pessoa que, enquanto Paulo estava ditando, escrevia ali por Paulo. E talvez Paulo preso, esse irmão talvez fora do cárcere, talvez escrevendo, ou até mesmo talvez dentro do cárcere, dependendo da condição que Paulo estava, não sei se estava encarcerado, mas talvez seja antes de Paulo ir a Jerusalém e ser preso, ali em Corinto talvez. Então, Paulo, ele tinha esse irmão para ajudar, e esse irmão, ele manda a saudação dele também.
Ele toma a liberdade, ele fala, escrevi essa epístola e vos saúdo no Senhor. E aí ele fala de Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Aí ele fala de Erasto, que era um tesoureiro da cidade, o irmão, quarto, e ele finaliza esse verso 24 falando: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, Paulo finaliza as saudações. E por fim, Paulo agora, a partir deste verso 24, Paulo começa a trazer um ponto de glória do Senhor. Ele começa a trazer palavras muito bonitas, ele fala no verso 25, ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Aqui, é claro, Paulo está falando do meu evangelho porque ele quem está trazendo o ensinamento. E nós tivemos muitos ensinamentos aqui em Romanos. Nós vimos primeiramente lá do capítulo 1, que para nós termos acesso às boas novas, nós primeiramente devemos saber a nossa condição, que nós estávamos em perdição. Lá no capítulo 1, Paulo começa a falar sobre a condição do homem em pecado, e depois ele passa a falar sobre o Evangelho e como o Evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê, que anteriormente estava morto em seus delitos e pecados. E Paulo mostra como é a caminhada cristã nos próximos versos, falando sobre a nossa atitude e como nós devemos servir ao Senhor, como nós devemos transformar a nossa mente, como nós devemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, Paulo, ele mostra esse evangelho, ele prega esse evangelho de Jesus Cristo e a pregação de Jesus Cristo. É nisso que Paulo, ele traz esse evangelho. Aqui, quando nós olhamos para Romanos, o grande ponto é que Paulo está querendo expor o evangelho para os irmãos em Roma. Então, ele mostra, olha, eu não estou pregando qualquer coisa que eu tirei da minha mente. Não, é a pregação de Jesus Cristo. É algo que eu recebi de Jesus Cristo. E ele fala, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos. Olha que interessante. Nós sabemos muito bem, e é dito em outras cartas, que os profetas esperavam conhecer esse evangelho, conhecer o Messias já revelado. E nós tivemos essa oportunidade, e algo que ficou em mistério, ficou oculto por muito tempo. Jesus Cristo trouxe a luz e revelou para cada um de nós. E Paulo mostra, olha, ficou muito tempo guardado, mas agora foi revelado. Então mostra a preciosidade do evangelho que nós temos em mão. Verso 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Olha que interessante. Paulo menciona o que ele está escrevendo já como escritura, como parte da escritura, como parte da continuação do que nós vimos no Antigo Testamento. Então ele já está reconhecendo o que ele está escrevendo como escritura, como algo que faz parte também do que foi escrito pelos profetas. Então ele já reconhece aquilo como inspirado pelo Senhor. E ele fala, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência. E tudo isso que Paulo está ensinando é apenas para ser observado, para ser admirado intelectualmente? Não. Paulo mostra que é para servir de obediência a Jesus Cristo por meio da fé. Então, Paulo não está apenas jogando palavras para que as pessoas admirem intelectualmente o Evangelho, não. É para a obediência por fé. Entre todas as nações. E aí ele finaliza o verso 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, assim nós finalizamos a carta de Romanos. Agradeço aos irmãos. Próximo estudo, se Deus permitir, o irmão continua em 1 Coríntios.